Olá, seja bem-vindo ao Alerj Digital, seu canal da Alerj, aqui no YouTube, no ar. Mais um episódio do programa Não É Bem Assim, do professor da UFRJ, economista e diretor da nossa assessoria fiscal, o Mauro Osório. Hoje a gente vai falar sobre a principal preocupação da população da cidade do Rio, sobre a atual crise econômica fluminense, o desemprego e a inflação. Você que está aí do outro lado, deixe seu like, ative o sininho para não perder as nossas novidades e comente o nosso conteúdo. Mauro, como é que você está? Tudo Tudo bem? bem? Tudo ótimo. Bom, vamos lá, mais uma conversa aí com as nossas pessoas que nos assistem, né? Para estar discutindo os mitos do Rio, as visões sobre o estado do Rio de Janeiro, a cidade, suas regiões, a realidade, quer dizer, do estado do Rio de Janeiro. E, de fato, tem uma pesquisa do IESP, né, que é um programa Sim. de mestrado e doutorado já com grande tradição no estado do Rio de Janeiro, que agora fica na UERJ, e ele fez uma pesquisa qualitativa, chegando à conclusão que a maior preocupação, quer dizer, do carioca era com a economia da cidade e do estado, a economia fluminense. Eu acho que faz sentido, infelizmente, né? Como a gente já falou em outros programas, né, nós somos a economia que menos cresce desde os anos 70, a gente perdeu mais de 37% de participação do PIB nacional, isso total do Estado. Né? Quando a gente olha, Lídia, por exemplo, enfim, então o PIB nós perdemos mais de 37% de participação no PIB nacional, fomos a unidade da federação que mais perdeu, e quando a gente olha o emprego entre 1985 e 2020, é a série mais longa pela RAIS, Ministério do Trabalho e Previdência, que aí pega emprego privado e público, né? O estado do Rio de Janeiro cresceu 40,9% nesse longo período entre 1985 e 2020, e o Brasil cresceu 125,6%. A gente pega São Paulo, né, cresceu mais do que o dobro, a gente pega Minas Gerais, cresceu 4 vezes mais o emprego. Então, eu acho que é uma crise estrutural, né? Isso se rebate na preocupação de quem mora no Rio de Janeiro, as famílias, quer dizer, do Rio de Janeiro, Com quer dizer, certeza. tendo que ver também muitas vezes seus filhos, netos, quer dizer, indo trabalhar em outros lugares, né? E o que já era ruim piorou, né? A partir de 2014, nesse caso eu já estou pegando duas bases de dados, a da RAS, que eu peguei antes, e agora também o CAGED, né? E aí pegando só emprego com carteira assinada. Aí não tem emprego público, a série mais recente, 2014 e 2021, e enquanto o estado do Rio de Janeiro perdeu 15%, né, de empregos com carteira assinada, no Brasil já teve um pequeno crescimento nesse período de 1,8%. Então, ou seja, o estado do Rio de Janeiro perde 15,1%, o Brasil ganha 1,8%. Enquanto o Brasil, nesse período, dezembro de 2014 a 2021, ele consegue ganhar, ainda é pouco, mas consegue ganhar 727.309 empregos com carteira assinada, o estado do Rio de Janeiro perdeu quase 600 mil. Então, quer dizer, se a gente tem uma crise, quer dizer, no Brasil, temos uma crise específica no estado do Rio de Janeiro que é muito mais pesada, né? Repetindo, quer dizer, basicamente isso tem a ver com a Lava Jato, né? Que acabou sendo justiça, que, enfim, todo mundo cometeu corrupção, seja julgado, tenha direito de defesa, seja condenado, mas a Lava Jato acabou metendo um pouco os pés pelas mãos, e isso acabou prejudicando bastante, quer dizer, a Petrobras, além da corrupção de fato que tinha lá e que tem que ser punida. Né? A partir do governo Temer também, a política da Petrobras foi enxugar a sua situação, ficar só como uma empresa de extração de petróleo, e com isso diminuiu muito o emprego. Muitas empreiteiras também estão no Rio de Janeiro e ficaram muito prejudicadas aí nesse período. Tem que punir o dirigente, o executivo da empresa, cometeu corrupção, mas a empresa, os empregos, a gente tem que procurar proteger, porque o trabalhador que está lá não tem nada a ver com isso. E são empresas que têm tecnologia, que têm competitividade no mercado, enfim. Então, na verdade, acabou ficando também uma grande confusão, né? E o Rio de Janeiro foi mais atingido por isso. Então, quer dizer, a Lava Jato e seus erros, né? Os acertos de combate à corrupção, ok, mas teve muitos erros e me parece que o resultado foi negativo, principalmente para o Rio de Janeiro. A Petrobras, que deixou de ser uma empresa integrada, com refinarias, com conteúdo local, isso afetou a indústria naval, isso fez a empresa se enxugar na nova estratégia, também afetou muito o Rio de Janeiro. E também os mega eventos, que na verdade não deixaram legados, quer dizer,
acho que não teve, quer dizer, planejamento adequado para isso, e o fim dos mega eventos, a Olimpíada foi o último, né, em 2016, a construção civil também, principalmente na cidade do Rio de Janeiro, mergulhou, e dá esse resultado. Enquanto no estado a gente perde 580 mil empregos, enquanto na cidade a gente perde 424 mil empregos, no Brasil se ganhou 727.309 empregos, né? A outra coisa é que também a gente precisa estar discutindo, nível no estado do Rio de Janeiro, algumas injustiças que tem com o estado do Rio de Janeiro. Acho que a gente já tocou nesse ponto, vamos tocar novamente hoje. Isso acaba também prejudicando a capacidade de gasto do setor público. Nós temos que melhorar muito o gasto. O estado do Rio de Janeiro também existe problema de corrupção que tem que ser combatido, mas o Rio, com essa crise desde os anos 70, tem pouca empresa que pode pagar imposto, e com isso a gente tem um problema, quer dizer, de receita, né? E aí nós estamos, quer dizer, numa posição bastante ruim em termos de receita, quer dizer, nós estamos entre os estados, a gente está apenas na 13ª posição em termos de receita de ICMS. E em termos de receita de ICMS, que é o principal imposto estadual. Ou seja, quer dizer, eu acho que eu sempre falo isso, falando, ironizando, brincando, mas é sério, né? Em outros estados, ou mesmo muita gente aqui no Rio de Janeiro acha que o problema do Rio de Janeiro é só de gasto, de corrupção, acha que nós somos um playboy, né, que tem um pai rico e que nunca nenhum dinheiro dá, mas o fato é que essa crise estrutural levou a também nós termos perda de capacidade de geração de receita, e em termos de ICMS nós estamos apenas na 13ª posição em termos de receita de ICMS per capita. Ou seja, a gente tem um círculo vicioso que um problema vai gerando outros, né? Bom, além disso, se nós pegarmos o governo federal, ele arrecada nos estados, gasta, através dos gastos necessários do governo federal, uma parte desses recursos que ele arrecada nos estados, ele devolve, né? Na maioria dos estados, até por uma questão redistributiva de renda, estados mais pobres, ele devolve mais do que ele arrecada. O estado do Rio de Janeiro e o estado de São Paulo, ele arrecada muito mais do que ele devolve. Vocês terem uma ideia, em 2021, o governo federal arrecadou 200 bilhões de reais no estado do Rio de Janeiro e devolveu menos de 50 bilhões. Né? Ou seja, ele arrecadou 4 vezes mais do que ele devolveu. Em Minas, ele arrecadou o dobro do que ele devolveu. Mas Minas tem uma situação parecida com a do Rio, inclusive melhor hoje. Quer dizer, o Rio de Janeiro vem numa crise muito mais pesada. Foi a economia que mais perdeu emprego, foi a economia que mais perdeu participação no PIB. Então, a gente precisa também rediscutir esse pacto federativo, e quanto é que o governo federal arrecada aqui, quanto é que ele tem que devolver, né, para a gente poder também estar saindo desse ciclo vicioso. Ou seja, a gente, de fato, tem um enorme ciclo vicioso, as pessoas têm, de fato, que estar se preocupando com isso, e isso passa por a gente ter uma estratégia que a gente vai discutir aqui hoje para ver como é que a gente sai desse ciclo vicioso, e o governo federal também ser menos, enfim, entender melhor qual é a situação do estado do Rio de Janeiro, que nós temos pouca receita e que a gente tem que rediscutir esse pacto federativo e o governo federal passar a devolver mais ao governo do estado e às prefeituras do que ele devolve atualmente. Mauro, a situação da oferta de emprego, ela é diferente em cada região do estado? Olha, Nívia, infelizmente, quer dizer, a maior parte das regiões do estado do Rio de Janeiro tem essa questão de você estar na crise estrutural, essa economia que menos cresce desde os anos 70, né, de novo, né? É uma situação que faz com que a gente tenha uma estrutura produtiva oca, a gente tenha pouca oferta de emprego privado em quase todas as regiões de governo do estado. Quer dizer, se nós olharmos, pegar minha colinha aqui de novo, nós pegarmos a relação do emprego formal privado, né, em relação à população, a gente vai ver o seguinte, que para cada 100 habitantes, na região sudeste, nós temos cerca de 22 empregos privados formais. No estado do Rio de Janeiro, 17. Então, nós estamos numa situação pior do que o conjunto da região sudeste. E se nós pegarmos as regiões de governo, quer dizer, todas elas a gente tem, fora o Médio Paraíba, que tem uma relação de emprego um pouco melhor, né, do que o conjunto do estado do Rio de Janeiro, que tem 17,35 empregos para cada 100 habitantes, né? O Médio Paraíba é um pouco melhor, que é uma região industrializada, que mostra que a indústria gera bastante emprego formal, a indústria compra matéria-prima, a indústria contrata serviço, ela paga um salário médio mais alto, então
o Médio Paraíba tem uma situação diferenciada e tem uma situação de oferta de emprego em relação à população melhor do que as demais 7 regiões do governo. A cidade do Rio de Janeiro também, quer dizer, a cidade do Rio de Janeiro é engraçada, às vezes as pessoas pensam que a cidade do Rio de Janeiro é meramente uma cidade burocrática. Não, aqui na verdade já foi sede do setor financeiro, ainda tem muita atividade industrial, além do petróleo, indústria de alimentos, indústria de moda íntima, máquinas e equipamentos, né, siderúrgicas. Então, a cidade do Rio de Janeiro ela tem uma densidade de emprego privado bem interessante, ao contrário do senso comum. Mas, Nídia, quando a gente vai para a periferia metropolitana, né, ela é a região que tem pior relação entre emprego formal privado e população. Enquanto na região sudeste a gente tem 21 empregos formais privados para cada 100 habitantes, na periferia metropolitana está em torno de 10, ou seja, é menos da metade. Então a gente tem, quer dizer, o principal desafio, todas as regiões de governo, a gente tem que buscar ver como é que dinamiza, como é que coloca no círculo virtuoso, mas o mais grave problema é o da periferia metropolitana, mais do que o do Noroeste, Baixada Litorâneas também, porque o turismo é muito sazonal, acaba também tendo muito emprego informal, então a oferta de emprego formal, enfim, quer dizer, nós temos um desafio que é como é que a gente pode colocar o conjunto do Estado e as suas diversas regiões de governo num círculo virtuoso após, desde os anos 70, infelizmente, esse círculo vicioso. Para contrapor essas dificuldades, qual seria a notícia positiva? Vamos a gente lá. tem alguma notícia claro, positiva? Se nós pegarmos, por exemplo, agora a produção industrial, né, a gente vai ver que o Brasil, nos últimos 12 meses, período entre maio de 2021 e abril de 2022, enquanto a indústria de transformação, que é toda a indústria menos a extrativa e menos a construção civil, no Brasil, nos últimos 12 meses, cai a produção física, tá? Então, o total produzido não é em valor, é em produção física. Enquanto o Brasil cai 0,5%, o Estado do Rio de Janeiro cresceu 9,6%. Então, a gente tem um crescimento bastante significativo, isso nos últimos 12 meses, né? E aí, de destaques, por exemplo, a naval. Quer dizer, a Petrobras continua muito produtiva, tem outras empresas de petróleo, a extração de petróleo pré-sal está só começando, e nesses últimos 12 meses voltou a se ativar a indústria naval e cresce em 61, quase 62% a produção física da indústria naval. Nós temos também aqui uma joia rara, né, que é o Instituto Fiocruz, e também a gente vê a produção farmacêutica e farmacêutica crescendo quase 20%. Isso é muito fruto da presença da Fiocruz aqui, que vai se ampliar. A boa notícia é que ela ainda vai se ampliar, ela vai ter uma fábrica em Santa Cruz, ela vai aumentar 4 vezes a produção Nossa, de vacinas. Que boa notícia, né? Então é uma notícia realmente bastante interessante. Mas, enfim, quer dizer, isso é uma coisa do último ano, não dá para dizer que a gente já está num círculo virtuoso, e também, como contraponto nos últimos 12 meses, quando a gente olha o emprego, né, a gente vai ver o seguinte, que no Rio cresceu 6,7%, né, depois de uma perda que teve até 2020, que a gente viu que é brutal, né, na cidade e no estado. O estado do Rio de Janeiro cresceu 6,7%, gerou 207 mil empregos, então já é uma melhoria, né, mas nós estamos ainda na 18ª posição entre as 27 unidades federativas. Ou seja, o Rio de Janeiro, que tem uma necessidade muito maior de geração de emprego, geração de dinamismo econômico, ainda continua crescendo abaixo da média nacional. Então, é um dado, quer dizer, positivo, a gente sempre deve comemorar qualquer dado positivo, mas a gente ainda precisa avançar bastante. Mas, na sua opinião, é possível, então, uma mudança estrutural nesse quadro? Claro que sim. Eu acho que a gente precisa reestruturar o setor público. Nós temos um servidor público, quer dizer, já com a idade média elevada, tem várias áreas que falta funcionário de carreira. A gente tem uma dívida, a dívida do Estado do Rio de Janeiro com o governo federal, nós estávamos discutindo hoje isso com o deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha, no Conselho Consultivo da Assessoria Fiscal da LERJ, e ele mostrando que a dívida do Estado do Rio de Janeiro, né, a União, tem tido juros, quer dizer, ou seja, tudo bem que a gente devolve o dinheiro que a gente deve à União, mas
usa, por exemplo, indicadores que têm estado com índice de inflação muito mais alto que o índice oficial, como o IGP, está cobrando juros muito mais do que qualquer investimento privado mais seguro, mais conservador paga. O Estado do Rio de Janeiro está pagando muito mais do que a população ganha, por exemplo, com a poupança. Então, o presidente André Ciliano e o deputado Luiz Paulo está coordenando, está presidindo essa comissão, se fez uma CPI da dívida do Estado do Rio de Janeiro com a União, para a gente estar rediscutindo isso, estar organizando isso, porque a gente precisa também pagar menos dívida, e parece que é correto que pague menos dívida, não é para dar calote, mas é também para o governo federal não ficar ganhando em cima da gente, que nem um banco privado. Sim. A gente já, o governo federal já arrecada muito aqui, devolve muito pouco, né? Então, essa CPI está funcionando no sentido de organizar o que é essa dívida, de onde é que ela vem, cada um dos casos, qual é a taxa de juros que se paga, qual é o índice que está usando para registrar e foi usado para registrar essa dívida, e nós vamos ter muito argumento com o governo federal para a gente estar diminuindo essa dívida e ter mais recursos para investimentos e poder estar fazendo o Rio de Janeiro entrar no circuito virtuoso. Nós temos muitas potencialidades junto ao Complexo Petróleo e Gás, quer dizer, ativar novamente a Naval, fazer refinarias. Olha só, Nívia, quer dizer, o governo federal agora, a Câmara dos Deputados votou uma lei que vai diminuir o ICMS sobre gasolina, sobre telecomunicações, né, sobre energia, e, na verdade, vai baixar muito pouco o preço. Quer dizer, essa inflação de mais de 10%, ela deriva muito mais do fato do preço dos combustíveis, né, dos derivados de petróleo. Hoje a gente acompanha o preço internacional. Né? E por que a gente acompanha o preço internacional? Porque, na verdade, a Petrobras passou só a extrair petróleo cru e vender para fora. Quer dizer, vendeu refinarias, a gente pode estar produzindo toda a cadeia produtiva, quase toda, vinculada a petróleo, vinculada a derivado de petróleo, e a gente não precisa aí seguir o preço internacional. Aí a gente vai poder, o custo, por exemplo, do pré-sal para extrair petróleo está 4, 5 dólares, e o preço do barril de petróleo hoje está mais de 110 dólares. Então tem alguma coisa errada aí, né? E o erro é o fato de a gente exportar petróleo cru, aí ter que comprar gasolina, ter que comprar outros derivados de petróleo, e aí fica dependendo do preço internacional. A gente pode produzir tudo aqui dentro. Sim. Então a solução, quer dizer, para a inflação, não é tirar imposto dos estados, né? Sem diminuir. Na verdade, vai diminuir um pouco para a população, eu acho que aparentemente muito pouco, porque também essas empresas não necessariamente elas vão repassar essa diminuição do imposto. A solução é o brasileiro ganha um real e o preço dos combustíveis, dos derivados, tem que variar em real. E a Petrobras e as empresas de petróleo podem estar produzindo toda a cadeia, ou quase toda a cadeia, derivados de petróleo, e isso faz com que o Rio de Janeiro também possa se dinamizar muito. Então, o que a gente precisa? A gente precisa restaurar o setor público, ver como estão empresas como a Codinha, ampliar a ampliação da GRI, ampliar a atuação da GRI, olhar os sistemas produtivos que nós temos mais potencialidades aqui, vinculado ao petróleo e gás, ao complexo da saúde, já está a Fiocruz crescendo, atrair novas indústrias para cá, o setor público está em condição de fazer isso, a gente precisa ter agilidade para estar fornecendo, por exemplo, licença do bombeiro, não pode, teve uma empresa muito importante, Nívia, que viria para cá e a informação que a gente tem é que teve, por exemplo, problema de milícia, o terreno que a empresa queria se instalar, tinha milícia lá e não estava conseguindo se instalar. Ele pegou e foi para uma cidade de São Paulo instalar a indústria farmacêutica dele lá, uma indústria que está tendo enorme sucesso. Então, a gente precisa reestruturar o setor público, precisa enfrentar a questão da violência no Rio de Janeiro, precisa olhar quais são os sistemas produtivos que a gente tem com maior potencialidade e o governo federal precisa mudar a sua política também. Petrobras ela deve ser, como são outras empresas do petróleo internacional, integrada, produzir derivados aqui, em vez de a gente ficar importando coisas na área de saúde, não ter respirador, como a gente viu na pandemia, usar o SUS para atrair essa produção para o Brasil. O Rio de Janeiro tem como ter uma parte significativa disso e está explorando também nossas potencialidades na área de serviço, como o turismo, que hoje não é muito pequeno, a parte de CDM20. É estruturar o setor público e ter estratégia, e essas estratégias levaram o Estado do Rio de Janeiro a desenvolver essas potencialidades. Né? A Alerj criou um fundo soberano recentemente, e esse fundo soberano é exatamente para investimentos. Hoje, por exemplo, as empresas de petróleo estão reinjetando cerca de 60% do petróleo que é extraído em alto mar. Então, a ideia é o fundo soberano, junto com participação privada também, gasodutos, que possam trazer esse gás para a terra, atrair térmicas a gás, que são menos poluentes do que a carvão e do que, enfim, a outros tipos de combustível, né?
para atrair indústrias que vão usar esse gás como matéria-prima. É isso, ter estratégia, ter planejamento, reestruturar o setor público, olhar os sistemas produtivos que a gente tem mais potencialidade e, a partir deles, colocar o Rio sair dessa crise estrutural e entrar no círculo virtuoso. Mauro, algum outro ponto que você gostaria de acrescentar? Não, eu acho que o objetivo nosso hoje aqui era discutir essa bela pesquisa do IESP, a UERJ. Eu acho que a gente tem que ampliar o debate e as discussões sobre o Estado do Rio de Janeiro para encontrar as saídas. Eu acho que os dados que a gente mostrou aqui mostram que essa preocupação, infelizmente, ela é justa, ela é correta, e o que a gente procura aqui discutir hoje foi mostrar essa crise, mostrar alguns dados positivos, como o da produção industrial, que foi divulgado essa semana, né? E mostrar que ainda tem diversos desafios para a gente sair dessa crise estruturalmente e entrar no círculo virtuoso, com oportunidades para jovens, oportunidade de emprego, e o Estado do Rio de Janeiro e a sua população ter o que o Estado merece e pode dar a ela. Muito obrigada. Obrigado, até a próxima. E, por favor, sugestões, críticas, proposições são muito bem-vindas e vamos continuar discutindo o nosso Estado do Rio de Janeiro. Exatamente. Comente nosso conteúdo. Tá gostando? Siga a LERJ nas redes sociais e até semana que vem.